Bom, boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de poder falar para vocês aqui no Congresso Brasileiro, na pessoa do Dr. Josefran e do Dr. Jarbas. Só pedir para fazer uma modificação aí para ficar correto, porque saiu a aposentadoria especial de uma maneira diferente. Aí o correto é assim, tá, pessoal? É a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, que a gente chama PCD, segurada ao regime geral da Previdência Social. Parece que saiu pessoa deficiente, que é algo que a gente não pode usar, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, só um jogo de letrinhas, um jogo de palavras e letrinhas aí, mas é mais para a gente entender como chegou aqui. Porque, na verdade, esse tipo de perícia é uma perícia que interessa muito mais, né, ao perito do INSS do que a quem está fora, mas para a gente precisa entender um pouco o que está acontecendo lá. Então, inicialmente, o INSS usou o modelo biomédico da deficiência crítica dos movimentos sociais. Esse modelo não é um modelo brasileiro, a gente vai ver já aqui pelo histórico, mas tem duas maneiras de descrever a deficiência, que é essa palavra aqui, então. Modelo biomédico. Ele é um modelo estático, localizado ao corpo, especialidade dos saberes biomédicos, centralidade na etiologia e mais preocupado com causas de incapacidades e impedimentos corporais, desde a estruturação da ciência biomédica moderna, que a gente chama iniciando até os anos de 70. E aí, a gente tem a base do que foi estudado para se chegar à aposentadoria do PCD, que é o modelo social, é o modelo mais interativo, considera os contextos e as barreiras que esse indivíduo, principalmente isso aqui, os contextos e as barreiras que esse indivíduo encontra, as particularidades pessoais dele, está mais preocupado com as consequências para fins de políticas públicas, de reparação das injustiças e das alterações ambientais, estruturais e atitudinais, e o campo das ciências utilizados é o campo das ciências sociais e humanas, que considera dos anos 70 para cá. Tá? Então, só para vocês verem a origem desse modelo, começou no Reino Unido e foi parar lá desde a década de 72 e vem parar aqui no Brasil, dentro da Previdência Social. Então, é uma esteira de outros movimentos sociais, desde os anos 70, tais como movimentos antirracistas, feministas, de gênero, luta por direitos civis, e resultaram nessa constituição de campos de estudo nas ciências humanas e sociais. Há esse estudo sobre deficiência, o que a gente chama de disability, e os Estados Unidos e os demais países já estão utilizando há mais tempo. Quais são as consequências, então, para a gente usar esse modelo da deficiência? A normalidade, entendida ora como uma expectativa biomédica de padrão de funcionamento da espécie, ora como preceito moral de produtividade, aí começa a interessar aqui tanto aos médicos do trabalho quanto aos peritos, e a adequação às normas sociais. E foi desafiada pela compreensão de que a deficiência não é apenas um conceito biomédico, mas a opressão pelo corpo com variações de funcionamento. Então, a gente vai identificar que a deficiência pode vir pela produção do conhecimento através de estudos sobre deficiência, pelos marcos legislativos, e a partir da Constituição de 88 a gente traz essas modificações, e por políticas públicas que estudam mais seguridade, educação e colocam em prática. Então, os antecedentes que vêm da Constituição e que trazem um modelo novo são baseados no Movimento Internacional das Pessoas com Deficiência, então aquele modelo social que eu expliquei para vocês anteriormente, o Ano Internacional da ONU para as Pessoas com Deficiência, que foi em 81, a reabertura democrática do Brasil a partir de 84, o período da Constituinte, o Movimento Social de Pessoas com Deficiência, e esse é o nome correto que a gente tem que utilizar hoje, Iniciativa Popular, e aí várias entidades que deram origem ao que a gente considera como o benefício de prestação continuada, que está previsto na Constituição Federal, e a ideia que a Seguridade Social tem que trazer acessibilidade e educação inclusiva desses indivíduos. Bom, aí no artigo 201, a Previdência então diz a Constituição diz que a Previdência será organizada sobre a forma do regime, que a gente já discutiu aqui, né, caráter contributivo, filiação obrigatória, que a gente conhece, e aí lá embaixo ele dá essas condições, lá embaixo no artigo 1º ele diz, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral da Previdência Social, ressaltando os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se trata de segurados portadores de deficiência nos termos definidos em lei complementar. Então, baseado nesse artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 201, é que a gente vai discutir exatamente o que foi me pedido hoje para discutir.
Qual a origem, então? Lei da Acessibilidade, que é a 10.098 de 2000. No seu artigo 2, no inciso 1, ele chama de acessibilidade, então, a possibilidade de condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação por uma pessoa que é portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Tá? E no inciso 3, ele diz, pessoa portadora de deficiência com mobilidade reduzida, a que é temporária ou permanentemente tem ilimitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Então, ele considera todo meio ambiente, independente se é atividade da vida diária ou atividades relacionadas ao trabalho. Tá? Bom, aí a gente começa a falar do que a gente chama de CIF, né? Vindo pela OMS, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. A CIF foi aprovada pela OMS em 2001, 191 países já adotam a CIF, incorpora o modelo social da deficiência, que foi aquele que eu mostrei para vocês desde o começo, tá? Ou seja, a deficiência como uma desvantagem social que transfere do indivíduo para a estrutura e atitudes sociais a causalidade da desigualdade. Tira do indivíduo só essa responsabilidade. A CIF, então, é uma extensa revisão baseada na International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, de 80, e a ICIDH era uma especificação das deficiências para se diferenciar da CID, né, da Classificação Internacional de Doenças, que basicamente médicos e dentistas que usam, certo? Então, qual é a natureza e as propriedades da CIF? Para a CIF, as pessoas não são as unidades de classificação, ou seja, a CIF não classifica pessoas, mas ela descreve e avalia as situações de cada pessoa dentro de um espectro de domínios de saúde e aquilo relacionados a ela. A CIF é neutra do ponto de vista de etiologia dos impedimentos, agravos à saúde, incapacidades, né? Então, voltamos aqui à palestra da doutora Ederli. A gente não está aqui medindo incapacidades, ela é neutra para a incapacidade. Apesar de levar em consideração, então, os fatores socioambientais na determinação das incapacidades, para a CIF, a avaliação não será sobre circunstâncias que não estejam relacionadas à saúde, como aqueles resultantes de fatores socioeconômicos. Por exemplo, analfabetismos, racismo e etc. não são domínios de saúde. A CID, então, oferece uma estrutura etiológica, diagnóstico de doenças, distúrbios ou outras condições, como a gente já conhece. A CID oferece elementos para analisar as causas dos estados relacionados à saúde, mas a CIF traz a avaliação e descreve a funcionalidade por uma análise das consequências sobre a saúde e sobre os estados relacionados à saúde. Então, aqui a gente estava falando de doença, aqui a gente está falando de saúde. A CIF avalia a funcionalidade como aspectos positivos da interação entre o indivíduo com determinada condição de saúde e os fatores contextuais, sejam eles ambientais ou pessoais. E a CIF chega às deficiências pela avaliação das consequências dos impedimentos e não das causas desses, ou seja, o que vai acontecer depois pela deficiência dele. Então, só para a gente entender a interação dos conceitos, né, a gente tem, então, o estado de saúde, o distúrbio ou a doença, que estão relacionados com os 3 itens: função e estrutura corporal, que vamos chamar aqui de se ele tem a deficiência, as atividades que ele realiza e o que ele está limitado, a participação dele na sociedade e aonde ele pode ter uma restrição, e com todo esse contexto, utilizando os fatores ambientais e os fatores pessoais de cada deficiente, né? Então, a gente pode levar em consideração a CIF pelo estado de saúde, o transtorno, a doença, suas funções e estruturas corporais, a atividade que ele realiza, sua participação e os contextuais que a gente chamou. O que é que a gente chama de fatores contextuais? Então, pessoa, em relação à pessoa, o gênero, a idade, os outros estados de saúde, se ela tem comorbidades, estilos de enfrentamento da sua deficiência, substrato social, educação, profissão, experiências passadas e o próprio caráter. E em relação ao ambiente, produtos, círculo de convívio, instituições, normas sociais, cultura, ambiente físico, fatores políticos, natureza e etc. São os fatores relacionados ao ambiente. Então, as deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, como um desvio importante ou uma perda. As deficiências de estrutura podem constituir uma anomalia, um defeito, uma perda ou outro desvio importante nas estruturas corporais. As deficiências foram definidas de acordo com os conhecimentos biológicos em níveis de tecidos, células e em níveis subcelulares ou moleculares.
No contexto da saúde, incapacidade é um termo guarda-chuva para a gente colocar as deficiências, então a deficiência fica abaixo do termo de incapacidade, com limitações nas atividades e restrições à sua participação, e esse termo deficiência, então, denota os aspectos negativos da interação entre o indivíduo com o estado ou condição de saúde e os fatores contextuais a que ele está submetido. Bom, agora vamos juntar a CIF com o benefício de prestação continuada e as políticas públicas relacionadas no INSS. Como eu fiz isso? O decreto de 2007 adota a CIF na legislação da BPC, tem a entrada da avaliação social, então, a partir dessa época, a gente tem as colegas assistentes sociais no INSS para avaliarem os requerentes de BPC junto com os peritos médicos, e a CIF é utilizada, então, para fundamentar a avaliação das pessoas com deficiência solicitantes do passe livre em algumas cidades inicialmente, hoje já estão no país inteiro. E aqui é importante, porque lá na legislação está escrito aquilo que a gente acabou de dizer, né, na Lei 12.435, de 2011, que é a lei que organiza a assistência social. Ela diz: pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, aqui incluindo todos, né, orelhas, olhos, etc., os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, só para a gente levar em consideração que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU traz a mesma definição basicamente, mas ela diz: discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil, ou qualquer outro. Abrange, então, todas as formas de discriminação, inclusive a recusa da adaptação razoável. Onde eu quero parar aqui? Que tanto o perito do INSS quanto o médico do trabalho não pode se recusar a esta adaptação da pessoa com deficiência. Se for caracterizado como discriminação, então ele pode ter até um processo em cima dele. Bom, então os componentes da CIF aqui é mais para a gente entender, um desenho só para a gente não esquecer mais, né? Funções e estruturas, atividades e participação, capacidade de desempenho, fatores ambientais, aquilo que eu pedi para vocês não esquecerem, barreiras ou facilitadores, tá? Então, como é que a gente identifica essas barreiras externas na CIF, né? A partir de fatores externos, como produtos e tecnologia, ambiente natural e mudanças ambientais feitas pelo próprio ser humano, apoios, relacionamentos, atitudes, serviços, sistemas e políticas. A partir daqui, a gente já está falando da legislação previdenciária, que é o que a gente chama de Lei Complementar 142, que é o título da palestra, certo? Bom, para vocês entenderem o que a gente faz na perícia, eu vou resumir um pouco, mas eu vou falar um pouco de MIF, etc., só para vocês entenderem o que a gente faz. Na verdade, a gente tem a ação do perito médico e a ação da assistente social. E as duas ações são juntadas e, então, o benefício é concedido ou não. Tá? Então, a gente usa a medida de independência funcional, que a gente chama de MIF, desenvolvida na América do Norte também na década de 80, para vocês verem como a gente está atrasado, né? Por meio do empenho da Academia Americana de Medicina Física e Reabilitação e o Congresso Americano de Medicina Física e Reabilitação, com o objetivo de avaliar de forma quantitativa a carga de cuidados demandada por uma pessoa para a realização de suas tarefas motoras cognitivas da vida diária. O professor Riberto é professor da USP de Ribeirão, que é um fisiatra e participou da tradução brasileira da MIF. Apresenta, então, a sensibilidade para detectar pequenas alterações funcionais e mensurar o que o paciente é capaz de fazer e a necessidade de ajuda de terceiros para a execução de atividades. Relembrando aqui, a gente, como médico, mede a CID. Aqui, a gente mede o que ele é capaz de fazer. É exatamente o inverso. Não é a incapacidade, sim a capacidade. Amplamente utilizada e aceita como medida de avaliação funcional. Aqui o que eu acabei de dizer. Sua natureza é multidimensional e pode ser utilizada para tratar resultados quanto ao tratamento, como forma de planejamento terapêutico, entre outros, e pode ser aplicada por qualquer profissional de saúde. Por isso, o INSS traz ela elaborada tanto para o trabalho do médico perito, ou do perito médico, como a lei determina, e da assistente social.
Quais são os conceitos? Então, ele se baseia no conceito de independência e dependência. Então, independência significando ser capaz de realizar as atividades cotidianas sem a ajuda de terceiros, e dependência significa não ser capaz de realizar as atividades cotidianas com a ajuda de outras pessoas. Então, trata-se de um conjunto de 18 tarefas divididas em pelo menos 2 subescalas, a motora e a cognitiva. Eu vou fazer um resuminho, senão daqui a pouco o Dr. Mosca me corta aqui. Mas vamos lá. Motora, aquela que avalia as atividades do autocuidado, controle de esfíncteres, mobilidade e locomoção, e que compreende a avaliação do desempenho das atividades da vida diária, aquilo que a gente chama de AVDs. E a cognitiva, aquela que avalia a comunicação e a cognição social. Então, essa pontuação é avaliada tanto pelo médico perito quanto pela assistente social através da dependência total e da independência incompleta, sendo 1 para a dependência total e 7 para a independência completa. E aí nós temos os níveis de independência funcional, que vão desde completa, modificada, sob supervisão, orientação ou preparo, ajuda mínima, ajuda moderada, ajuda máxima ou ajuda total de terceiros. E aí a gente vai falando, independente se é sem ajuda, se ela é completa, com segurança, sem alterações em tempo razoável, ou modificada em uso de algum dispositivo de ajuda, tempo acima do razoável e risco de segurança. Se é dependente, se ela precisa de ajuda, ela pode ser moderada numa execução de 50% ou mais, e na supervisão e preparação através da presença, da ausência do contato físico de um terceiro, ajuda nas etapas preparatórias e ajuda na colocação de órteses, se for o caso que ele use. A assistência em contato mínimo, auxílio apenas com toque ou execução de 75% ou mais. A assistência moderada, se for necessária assistência máxima, grande esforço de auxílio, com execução acima de 50% ou menor de 25%, e menor de 25%, e assistência total com execução acima de 25%. Tá? Então, a gente vai descrever os níveis de função e de pontuação da MIF e depois a gente junta essas pontuações. Aqui é importante a gente não esquecer de falar a ênfase nas necessidades, tanto no domicílio como no trabalho, na comunidade, na educação e etc. E a interação com o meio, que é um determinante das barreiras, por exemplo, arquitetônicas, de comunicação, de transporte, etc. É muito mais subjetivo, né? Bom, eu vou pular o FUSE, porque o FUSE, na verdade, trabalha em cima de lógica, mas o FUSE é só para a gente equiparar os pontos. Tem 5 minutos? Então ainda dá. Então, o FUSE é uma lógica que equipara os pontos, porque muitas vezes a gente dá 75, 25, 50 pontos. Acabou, é isso? Passou os 5 já? Então eu vou terminando aqui. Então, o FUSE, na verdade, é um modelo só para igualar os pontos e ele poder ter o mais justo possível, tá, de pontos. Aqui era só para vocês verem como é. Assinale ao lado da afirmativa quando a condição for preenchida. Então, deficiência auditiva, deficiência intelectual, cognitiva, mental, motora, visual, e a gente vai avaliando no sistema, tá? Se houve a pontuação, se a pessoa já enxergava ao nascer e etc. Aqui é só um exemplo para vocês verem. Um exemplo de deficiência motora, e aí a gente tem os domínios, aquilo que eu falei, se a gente der 75, 25 e 75, pela perícia do FUSE com o serviço social e a médica, ele iguala sempre para maior, tá, pessoal, lá para a gente. Aqui uma deficiência auditiva, com a surdez acima, antes dos 6 anos, antes de completar 6 anos, é só uma experiência. E aí, por último, sai a classificação da deficiência, sendo ela grave, moderada ou leve. Então, a grave, quando a pontuação é acima de 5.739, moderada, leve, e quando ela tem uma pontuação insuficiente para a concessão do benefício, ela fica com maior ou igual a 7.585. Não é uma perícia fácil, tá? É uma perícia que demora, geralmente a gente, quando coloca uma perícia de incapacidade PCD para a gente, retiram 2 perícias normais, tá? Só para vocês verem. Aqui é só para a gente entender a aplicação do instrumento, a gente não precisa ficar lendo isso. E aqui é um quadro de resumo geral. Então, a avaliação do PPC, como era antes, e o que é a avaliação da aposentadoria do deficiente. Então, a gente usa a CIF no BPC, faz uma concessão de benefício assistencial, avalia a funcionalidade, o médico e o perito e o assistente social, e através dos qualificadores. E aqui a avaliação do que a gente viu hoje usa a CIF, mais usa a MIF e mais a variante do FUSE. Há uma concessão do benefício previdenciário através da avaliação dos participantes, há fatores contextuais sendo avaliados, os 2 fazem a avaliação e, através da MIF, a gente consegue dar a aposentadoria. Lembrando que, nesse caso, é possível deixar entrar, inclusive, pessoas que possam contribuir para facilitar a perícia desses indivíduos.
obrigado mais uma vez. Falar entre a doutora Ederli e o doutor Mário Jorge realmente é difícil, mas bom congresso a todos.